pessoal, o assunto de hoje é escala. É um assunto muito fácil, muito tranquilo e que alguns alunos têm dificuldade. Primeiro que vocês com certeza já viram esse assunto em geografia, por conta do ensino cartográfico, né? O ensino dos mapas. Deixa eu só explicar para vocês rapidinho o que é a escala. A escala nada mais é, primeiro desculpa a iluminação, tá? Eu só consigo gravar à noite, daí fica com sombra e tudo mais. A escala nada mais é do que uma razão. A razão, quando a gente fala de uma fração, uma comparação entre a medida do desenho, a medida da figura, a medida da imagem, com relação à medida real, tá? O que os alunos encontram, né, algumas dificuldades que eles encontram nesse assunto, apenas é porque a gente tem que ter um certo cuidado na hora de fazer essas razões. Quais são esses cuidados? Primeiro, tanto a medida do desenho quanto a medida real tem que estar na mesma unidade de medida. Então, por exemplo, se eu começo a comparar a medida do desenho, ela está em centímetro, a medida real também tem que estar em centímetro. E é aí que está a dificuldade, não na escala. Porque a escala é simples, pega a medida do desenho, a medida real, fiz lá, simplifiquei. Então não é o problema. O problema que alguns alunos encontram é na hora de fazer as transformações. Como transformar quilômetro em centímetro? Como transformar metro em centímetro? Então é aí que está a dificuldade dos alunos. A gente vai tentar sanar essas dificuldades hoje, tá bom? Então eu coloquei aqui para vocês, ó, desculpa também, né, o estado do quadro, né? Mas só vou poder trocar depois, né? Depois da quarentena. Então, olha só. A escala é a razão entre a medida do objeto desenhado, ou a medida da foto, ou a medida da imagem, e a medida real do objeto, tá bom? Então, a gente pode encontrar de duas maneiras a escala. Tanto na forma da fração, como nessa forma aqui de comparação, tá bom? Então, pode ser assim, ou desse jeitinho, com os dois pontinhos, é porque, né, toda a fração é uma divisão. Então, por exemplo, eu vou lá e observo que tal desenho, ou até uma foto minha, eu vou me desenhar aqui, ó. Eu sei desenhar muito bem, não fiquem assim impressionados, tá bom? Então, eu vou me desenhar aqui. E vamos supor que esse meu desenho tem 10 centímetros. Então, eu desenhei a Angélia aqui e aqui ela tem 10 centímetros. Só que na vida real, eu sou muito alta. Então, eu não caberia neste quadro aqui. Porque esse quadro tem mais ou menos 1 metro. E eu tenho 1,60 m. É altíssima. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer minha comparação. A medida no desenho aqui, a minha altura no desenho é de 10 centímetros. A minha altura real é de 1,60 m. Aí é que tá quando os alunos se confundem. Eu não posso comparar duas unidades de medidas diferentes. Então, eu tenho que transformar esse metro em centímetro. Mas isso não é uma coisa tão difícil assim. Vocês com certeza já estudaram uma tabelinha lá no 6º ano com relação às transformações de múltiplos e submúltiplos do metro. Então, eu vou só relembrar vocês. Qual é a menor medida? Eu tava procurando uma régua aqui, mas eu não vou achar. Então, qual é a menor medida que vocês têm na régua aqui dos tracinhos? É o milímetro, né? Então, milímetro. Depois dele, quando eu tenho 10 milímetros, eu vou ter o centímetro. Tô lembrando disso? Não tem problema, a gente vai lembrar. Então, milímetro, centímetro, decímetro, que são 10 centímetros, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Tá? Então, vou só fazer vocês lembrarem um pouquinho. Então, ó, centímetro, que tem 10 milímetros, decímetro, que tem 10 centímetros, 1 metro, que tem 10 centímetros, 10 decímetros, desculpa, 1 metro tem 10 decímetros, ou 100 centímetros, né? Tem o decâmetro, que tem 10 metros, hectômetro, que tem 100 metros, e o quilômetro, ok? Que vai ter 10 hectômetros. Uma coisinha que vocês têm que memorizar, isso sempre vai, uma unidade, um múltiplo e um submúltiplo, sempre tem uma variação de 10. Então, eles são múltiplos, porque um é o décaplo do outro, tá? Então, quando eu tenho milímetro, centímetro, decímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, eu tenho como fazer algumas transformações. Como assim? Por exemplo, se eu tiver 10 milímetros, eu tenho quantos centímetros? Eu tenho 1 centímetro.
Então, eu sei que eu consigo fazer algumas transformações, tá bom? Sempre do maior para o menor, eu multiplico. Porque ele é maior, então ele é 10 vezes mais, né? Então, sempre do maior para o menor, eu multiplico, ok? E do menor para o maior, eu divido. Então, por exemplo, se eu quiser transformar metro em centímetro, aí eu vou lá na minha tabelinha e vou falar, poxa, eu tenho que transformar metro em centímetro. Eu tenho que multiplicar por quanto? Ó, por 100, porque 10 vezes 10, 100. Se eu quiser transformar quilômetro em centímetro, eu vou ter que andar, olha só quantos zeros, quantas vezes eu vou multiplicar por 10, olha isso. Então eu vou fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu vou ter aqui 10 a quinta, ou seja, eu vou ter que andar 5 casas para passar de quilômetro para centímetro. E normalmente essa unidade de medida que vocês usam no mapa, tá bom? Eu não entendo isso aqui, eu não vou decorar isso. Ok, se você não vai decorar, tudo bem. Eu tenho um macete também para passar para vocês, tá bom? Vamos só lembrar, 1 metro, a minha altura pode ser 1,60 m ou 160 centímetros, né? Então, 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1 metro, 100 centímetros. 1 quilômetro, em matemática, para quem não sabe, esse K aqui, ele significa 1000. Então, quando eu tenho 1 kg, eu tenho 1000 gramas. Quando eu tenho 1 km, eu tenho 1000 metros. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, imagina a situação. Se eu quiser passar de quilômetro para metro, eu já tenho que multiplicar por 1000, né? E se eu quiser passar de metro para centímetro, eu vou ter que multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 1000, vamos supor, qualquer número vezes 1000, eu não ando 3 casas para a direita, porque são a quantidade de zeros. Então, 2000. E depois, eu teria que multiplicar por 100 esse resultado. Por quê? Porque de quilômetro para metro eu multiplico por 1000, de metro para centímetro eu multiplico por 100. E aí, olha o que acontece com ele. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ficar com 5 zeros. Ou ele vai andar para a direita 5 casas de quilômetro para centímetro. Agora, se eu quiser fazer, como nesse exemplo, de metro para centímetro, ó, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, eu vou andar 2 casas para a direita. Ou, no caso, se for o número inteiro, eu vou acrescentar 2 zeros, tá bom? Então, vamos lá. 10 centímetros e vamos transformar de metro para centímetro, tá? Como ele tá com o número decimal, eu vou contar a partir da vírgula 2 casas para a direita. 1, 2. Então, 160 centímetros, tá bom? E agora sim eu posso simplificar este número. Eu posso apagar aqui as unidades de medida, porque eu sei que eles estão iguais, tá? E vou simplificar, ó. Já posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Isso quer dizer que a escala do meu desenho é 1 para 16. Ou, né? Vou botar o ou de matemática, que é um Vzinho assim. Ou 1 para 16. Então, essa é a escala. Agora, tópico 2. Por exemplo, em alguns problemas, pode ser que ele te dê a medida no desenho e te pergunte a medida real, ele dizendo a escala. Então, vamos supor que tenha o seguinte problema. Sabendo que a escala do mapa é 1 para 500 mil, então, 1 para 500 mil, tô inventando agora na minha cabeça, tá? Então, sabendo que a escala do mapa é 1 para 500 mil, o que quer dizer isso? Quer dizer que cada 1 centímetro representa 500 mil centímetros. Ou seja, como eu falei para vocês, do quilômetro para centímetro, a gente tem 5 zeros, 5 casas para a direita. Cada 1 centímetro equivale a 5 quilômetros. Ou 1 centímetro equivale a 500 mil centímetros, ok? Sabendo que a escala é essa, lá no mapa, o desenho tinha
8 centímetros. Então, eu vou até ditar para vocês. O problema é o seguinte, no mapa, a escala é 1 para 500 mil. Isso quer dizer que cada 1 centímetro corresponde a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, cada 1 centímetro que equivale a 5 quilômetros. Se lá no meu desenho a distância de uma cidade a outra é de 8 centímetros, fui lá e vi com a régua, quanto é isso na medida real? Basta fazer o seguinte, sempre a medida do desenho é em cima, no numerador. Então, eu vou até escrever em forma de fração, ó. 1 para 500 mil. Ele disse que a medida do desenho é 8. E ele quer saber a medida real. Basta fazer produto do meio pelo produto dos extremos. Então, ó, começa sempre onde está o x, ó. Uma vez x, x. E aí multiplica 8 vezes 5, 40. E acrescenta os zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, que número enorme! Então, vamos contar. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Então, deu 4 milhões de centímetros. Agora, como que eu vou transformar de centímetro para quilômetro? Eu sei que a cada 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros. Então, basta dividir. De centímetro. Cadê ele? Então, de centímetro para quilômetro, eu vou fazer o caminho inverso. Então, aqui eu vou dividir por 100, depois dividir por 1000, ou seja, já anotem aí no caderninho de vocês, porque sempre que vocês virem quilômetro, nas questões do Enem, ele fala do mapa. Então, 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. Tem sempre 5 zeros, 5 casos para a direita, né? E o contrário, basta dividir. Então, de quilômetro para centímetro eu multiplico por 100 mil e de centímetro para quilômetro eu divido por 100 mil. Então, para eu transformar, ninguém vai falar 4 milhões de centímetros na realidade. O pessoal vai ter que falar em quilômetros. Então, vamos dividir por 100 mil, tá? Aí, corta os zeros. Ó, 3 daqui com 3 daqui, 2 daqui com 2 daqui. Então, são 40 quilômetros, ok? Vou ver aqui. Então, 40 quilômetros. Não é tão difícil assim. Vou passar só mais um exercíciozinho. Esse vídeo, gente, vai ficar um pouquinho longo porque eu gosto de falar os mínimos detalhes para o aluno entender, tá bom? Então, vamos lá. Eu criei aqui da minha cabeça 2 exercícios, mas depois tem uma lista de exercícios para vocês, tá bom? Eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Qual é a escala de uma rodovia de 5 quilômetros que foi representada no mapa por 10 centímetros? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essa comparação, tá? Então, qual foi a medida no desenho, no mapa, na foto? 10 centímetros. Qual é a medida? Centímetro. Bota a unidade de medida para não confundir. Qual a medida real? 5 quilômetros. Só que eu não posso simplificar porque não estou na mesma unidade de medida. Eu vou ter que passar o quilômetro para centímetro. Ou seja, vou ter que andar 5 casas para a direita, tá? Então, 5 casas para a direita. Então, vamos lá. 10 sobre... Como ele é o número inteiro, eu vou acrescentando zeros para a direita, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? E aí, agora sim eu posso simplificar. Estou na mesma unidade de medida. Então, eu vou simplificar. Eu cortei esse zero com esse zero. Então, a escala dele é 1 para 50 mil. Ok? Então, essa é a escala utilizada, né, no mapa aqui para poder fazer essa rodovia. Tá bom? Qual é a medida real da distância de uma cidade a outra que foi desenhada no mapa com escala 1 para 200 mil centímetros? Sempre quando está assim, está em centímetro. E mede no desenho 25 centímetros. Como que vocês vão fazer? Primeira coisa, vamos comparar esse troço aqui, gente. Vamos botar lá, ó. 1 para 200 mil é igual a... Essa é a medida do desenho. Se ele tivesse dado a medida real, eu colocaria aqui embaixo, tá bom? Para fazer o produto meio pelo produto dos extremos. Mas como ele me deu a medida do desenho, então eu vou botar aqui no numerador, 25. Eu preciso descobrir a medida real. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto do meio pelo produto dos extremos. Uma vez x, então, x é igual a
25 vezes 200 mil. 25 vezes 2 já dá 50. E eu vou ver quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5. Vou acrescentar. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, centímetros. Normalmente a opção está em quilômetro. Então, se ele tivesse falado em metro, então eu só tiraria 2 zeros, tá? Porque de centímetro para metro eu divido por 100, tá? Mas como ele falou quilômetro, então eu vou ter que andar 5 casas para a esquerda, porque centímetro é menor que quilômetro. De quilômetro, quilômetro é maior. Então, de quilômetro para centímetro, eu multiplico. Ele é maior. Multiplico por 100 mil. De centímetro, que é menor, para quilômetro, eu divido por 100 mil. Então, eu vou dividir por 100 mil, tá? Para passar para quilômetro. Então, Angélia, eu poderia pensar em andar 5 casas para a esquerda em vez de armar a conta? Pode fazer isso. Então, até porque, ó, 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. Pode fazer isso. Ou armar a conta e dividir, ó. 3 zeros daqui, com 3 daqui, 2 daqui, com 2 daqui. Então, a medida real dele é de 50 quilômetros. Rapidinho, antes do exercício que eu vou deixar aqui, eu espero que vocês acertem, tem gabarito, tem tudo bonitinho. Se não entender, coloca nos comentários que aí eu vou e faço outro vídeo resolvendo cada uma dessas, tá bom? Tá até questão do Enem, pelo amor de Deus, hein? Prestem atenção. Quando falar de área, então ele foi lá e colocou uma sala. Aí ele falou, a medida do desenho deu 3 centímetros aqui o comprimento, 4 centímetros a largura. E esse desenho está numa escala de 1 para 100. Ou seja, ele está dizendo que cada 1 centímetro aqui equivale a 1 metro, tá? Porque de metro para centímetro eu multiplico por 100. Então, cada 1 centímetro corresponde a 100 centímetros, que é igual a 1 metro. Eu não posso calcular a área aqui e transformar. Eu tenho que mudar cada medida antes de fazer a área, tá bom? Vou deixar isso bem claro para vocês, que muito aluno erra isso, hein? Então, eu não posso fazer, 3 vezes 4, 12, a área aqui, eu só passar para metro. Não tem nada a ver. Você vai ter que passar esse númerozinho aqui. Então, vamos supor, 1 para 100. Então, a medida no desenho é 3. Qual é a medida real? Eu tenho que passar essa medida. Então, 300 centímetros, que é igual a 3 metros. Fazer a mesma coisa com o outro para poder fazer a área antes. Porque se você falasse para mim, mas vai dar a mesma coisa. Presta atenção. Aqui, porque é 1 para 100. Cada 1 centímetro representa 1 metro. Agora, quando for uma outra situação, então cada 1 centímetro corresponde a 200. Aí já não vai dar a mesma coisa. Tá? 3 vezes 4, 12. Eu chego aqui. Não, você vai ter que fazer. Passar para a medida real. Então, equivale a 6 metros. Para depois você transformar. Então, cada medida depois transformar, tá bom? Então, tem uma lista de exercícios, tomara que vocês consigam. Se não conseguir, coloque no comentário. Desculpa, o vídeo ficou grande? Ficou grande. Mas tem esses detalhezinhos aqui que vocês talvez não sabiam, tá bom? Beijo grande. Se não entender nada, tem problema, eu gravo outro vídeo. Estamos em quarentena, tá bom? A gente tá aí pra isso, tá bom? Beijo.